Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Luciene Bandeira, do Psicologia Viva. Nós estamos nessa live porque estamos passando por um momento, difícil para todos nós. E então a Psicologia Viva resolveu, fazer essa live hoje para falar com vocês a respeito de como isso afeta as nossas emoções, de como a gente pode fazer para poder ter mais equilíbrio nesse momento, E aí, para falar com a gente sobre esse tema, a gente convidou o Leonardo Abraão. Ele é um psicólogo de Uberlândia, é isso mesmo, e ele é fundador do Instituto Janeiro Branco. Deixa eu chamar ele aqui. Só um instantinho, tá, gente, que eu tô procurando ele. Aqui. Chamei ele, vamos aguardar um pouquinho que ele deve estar entrando. Oi, Leonardo, boa noite, tudo bem? Olá, Luciene. Boa noite. Deixa eu organizar a câmera aqui para ela. Eu tenho que subir esse pé. Eu pensei que... Aí. Eu acho que aqui tá legal. Então, se eu já dei uma introduzida, no assunto, a gente tem, tá passando por esse momento difícil aí, e aí o Psicologia Viva está organizando essa live, e convidou, então, gente, vou apresentar o Leonardo de novo, Leonardo Abraão, ele é psicólogo, ele é o criador da campanha do Janeiro Branco, e é o presidente do Instituto Janeiro Branco. E ele vai falar com a gente, então, hoje sobre, como manter o equilíbrio, nessa situação de crise que todos nós estamos vivendo. É sua palavra, Léo. Obrigado, Luciene. Obrigado ao pessoal do Psicologia Viva. E parabéns, à plataforma Psicologia Viva por possibilitar que a gente fale sobre esse assunto, que é tão importante hoje para as pessoas. Obrigado pelo convite, obrigado ao Fabiano, que foi quem primeiramente entrou em contato comigo, Se o Fabiano estiver aí, boa noite, Fabiano, e boa noite para todo mundo que estiver agora nos assistindo. E eu digo que é muito importante esse assunto. Olha, gente, se você puder, chama aí quem estiver em isolamento junto com você. Imagina que você esteja dentro da sua casa, tá aí, trancado, isolado, confinado, e tá certo, a gente tem que fazer isso mesmo e aproveitar a oportunidade, A gente tem que fazer isso e aproveitar a oportunidade para pensarmos em coisas que nós não pensávamos quando não tínhamos a dádiva do confinamento, porque é uma parada, É uma parada, E a gente nunca para, é uma sociedade que não para, nunca para nada, nem quando tem que parar. Então vamos aproveitar. Chama pai, mãe, vô, vó, aí que tá, no isolamento com você, tia, namorada, chama quem tem. Irmão, Hã? irmã. Irmão, irmã, chama todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Chama todo mundo que está aí no isolamento, não dá para chamar gente de fora. E vamos falar sobre esse assunto, que é muito importante. E a Luciene havia me dito que após a apresentação iria abrir o tempo para a gente falar, certo? Isso mesmo. Não é um bate-papo, não é uma live estruturada nem semi-estruturada, porque não tem uma sequência de questões nem de perguntas. Isso. Eu quero aproveitar que a internet está funcionando. Quero aproveitar que a internet está funcionando para dizer que é possível que ela pare de funcionar. Sabe por quê? Eu estou fazendo muitas lives, são muitos convites, muitas as oportunidades de nós estarmos falando sobre isso. E mais da metade das lives que eu estou fazendo, os sinais estão caindo. E aí eu fui tentar entender por que está tão ruim, por que está caindo toda hora. Acontece que está todo mundo consumindo serviços de internet. Quantidade de acessos. 5 mil, sei lá, 1 milhão de % a mais do que o normal. E a gente sabe que aqui no Brasil, a estrutura, tanto de serviços públicos quanto de serviços privados, deixam a desejar,
somos um país que já foi colônia. E nós ainda somos colônia em muitos aspectos. Então, muita gente aqui só tem o interesse de lucrar, ao invés de investir. E aí a gente tem uma infraestrutura em quase todos os sentidos, inclusive de telecomunicações, muito precária. Então, tá todo mundo precisando usar a internet e ela está caindo. Se cair, Luciano, a gente tenta voltar uma vez, tenta voltar uma segunda vez. Se não, seja o que Deus quiser, né? Pode deixar. Se cair e não tiver jeito, eu dou sequência. Tá legal. Pessoal, então vamos lá. E me avisa, Luciano, porque você precisa de um tempinho no final, me interrompe. Porque se deixar, eu falo até de manhã, tá? Tá, quando tiver faltando um pouquinho, eu te aviso. Você me avisa que eu não tenho controle do tempo aqui. Ó, sem relógio, não tenho controle do tempo. Vou até Tá, tentar pode deixar. controle de tempo aqui. Mas me avisa. Léo, aí me corta. Eu fui professor por 22 anos. Então eu falo sem parar. Ininterruptamente. Então me interrompe, porque senão eu não te dou tempo nenhum, tá? Não, E eu pode não deixar. tenho um cronômetro nenhum. Não tem um relógio aqui. Eu tenho que providenciar isso. Pessoal, nós estamos aqui para falar sobre manutenção, né? Investimentos em equilíbrio emocional, em equilíbrio mental, em momentos de crise, em tempo de crise, certo? No caso, nós estamos em uma crise, uma pandemia de proliferação de um vírus, o que está nos obrigando, ineditamente, a nos isolarmos, como nunca antes pensamos em viver essa situação, e nos isolarmos o máximo possível, e parece que a sociedade brasileira ainda não despertou para a quantidade de isolamento. Infelizmente. Eu vi um dado ontem ou anteontem, Luciane, comparativamente, o período em que nós estamos hoje, em comparação com o período que a Itália estava, nós estamos com mais contaminação do que a Itália. Então, comparativamente, nós ainda não estamos fazendo o certo. É óbvio que isso não é catastrofismo nem alarmismo. Tem uma frase que está muito legal, que todo mundo está falando. É melhor ser alarmista do que chorar depois de arrependimento, porque não foi tão alarmista quanto era necessário, certo? Hoje, a gente parece alarmista. Se a situação não for controlada comparativamente ao que aconteceu na Itália, amanhã esse alarmismo vai ser insuficiente. Nós vamos falar, Vai foi ser isso. tardio. Hã? Vai ser tardio, né? Foi insuficiente, vai ser tardio. Então é melhor pecarmos pelo excesso agora do que depois termos que contabilizar os prejuízos da nossa própria improvidência. Né? Então, nós estamos em tempos de isolamento, de confinamento. Parece que essas pessoas ainda não despertaram para a quantidade de isolamento e confinamento que nós temos que ter. Os dados mostram que nós estamos atrasados em relação ao que a Itália fez ruim. A Itália fez mal e nós estamos fazendo pior. Então, nós precisamos reverter esse quadro. Investir muito em isolamento. E aí, Luciane, hoje saiu uma entrevista minha no jornal Folha de São Paulo. O jornal Folha de São Paulo entrou em contato comigo e me mandou 12 perguntas sobre este tema que a gente vai trabalhar aqui. E saiu, né, no jornal, saiu no site, saiu no blog da Folha, saiu no blog da Saúde Mental, da Silvia Eidar. Quem quiser procurar, basta digitar no Google, blog da Saúde Mental, Folha de São Paulo, Silvia Eidar. Bota Silvia, blog de saúde mental, que vai sair. E com base no que eu respondi, que a repercussão foi muito legal, muitas pessoas falaram, nossa, que maravilha, que ótimo, vamos falar sobre isso. Primeira coisa que eu penso que a gente tem que falar para todo mundo, e você que está nos ouvindo é multiplicador dessa ideia, você que está ligado à Psicologia Viva, que é uma plataforma de saúde mental, é multiplicador, deve ser, tá? Tem a oportunidade e ao mesmo tempo tem a obrigação de multiplicar isso que a gente vai falar. E você que conhece a campanha Janeiro Branco também, a campanha que nasceu aqui em Uberlândia, eu sou em Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais. A campanha que nasceu em Minas em 2014. Você que conhece a campanha, participa da campanha, gosta da campanha, também tem a oportunidade, porém também o dever, de multiplicar algumas questões que nós vamos falar aqui. Primeiramente, manutenção da nossa saúde mental nesse contexto e prevenção do adoecimento emocional, porque nós estamos sob contingências inéditas, muita pressão, pressão de todos os lados. Antes da crise, antes da pandemia, nós já estávamos vivendo uma situação de profunda estagnação econômica, né?
em termos econômicos, o mundo não está legal, o Brasil não está legal, né? O PIB não está crescendo, o desemprego está acelerado, então nós estamos cheios de pressões, cheios de problemas. E aí, para a gente cuidar da nossa saúde mental, tem algumas coisas fundamentais. Primeiramente, é muito importante que a gente diga isso em relação ao confinamento, Luciene, em relação ao isolamento social, que estamos ainda fazendo de maneira insuficiente. Primeira questão para proteger a nossa saúde mental, gente, presta atenção, falo para todo mundo isso. Entender o sentido do que está acontecendo com a humanidade. Entender o sentido. Entender o que está acontecendo. Seres humanos, Viktor Frankl já dizia isso, o pai da logoterapia. No livro Em Busca de Sentido, ele fala isso. Viktor Frankl já dizia, nós somos seres movidos pelo sentido. Você vai lendo aí, Luciano, o que o pessoal vai escrever. Eu estou sem óculos, eu só estou vendo que tem um punhado de letrinha aí. Mas não consigo ler agora. Se for muito importante, você intervém e fala, tá? Uhum. O Viktor Frankl dizia que nós somos seres do sentido. Nós somos seres movidos por sentido. E se nós somos seres movidos por sentidos, nós precisamos entender o sentido do que está acontecendo. E o que está acontecendo é um fenômeno natural, que é a proliferação de um vírus. Por que é um fenômeno natural? Porque vírus, bactérias, germes, vermes, né? Seres vivos de outras ordens, outras espécies, outras categorias, sempre existiram. E nós temos uma relação, às vezes, homeostática, saudável com esses animaizinhos, com esses seres vivos, mas às vezes também rola uma relação bastante desarmônica e desequilibrada. E nós estamos agora numa relação desequilibrada. Eu só não sei quem provocou primeiramente o desequilíbrio. Se foi a gente que provocou todo esse desequilíbrio no reino animal, né, no mundo, visível e invisível, ou se é de lá para cá. Mas, de qualquer maneira, nós estamos tendo uma relação com um ser vivo chamado Covid-19, que faz parte da família coronavírus, certo? E nós temos que entender que esse é um fenômeno natural. E se é um fenômeno natural, nós temos que procurar nos proteger e entender o sentido dessa proteção. Nós não estamos isolados, nós não estamos confinados por força de uma ditadura, por força de um regime autoritário, por força de um exército que tomou as ruas suprimindo os direitos democráticos. Nós não estamos confinados, não é nada disso. Nós não estamos confinados porque alguém implementou uma ditadura, um regime autoritário, ou porque roubaram os nossos direitos, ou porque rasgaram a Constituição. Não estamos em função disso. Se nós vamos entrar nessa ou não, nem sei o dia de amanhã. Há quem diga que nós estamos caminhando para isso. Mas nós não estamos nessa por força de um processo político. Nós estamos nessa por força de um processo natural. Uma crise, uma pandemia viral, né? Micro-organismos, são os vírus da família coronavírus, o Covid-19 está aí, proliferando. Então, nós estamos nos isolando para nos protegermos. Então, é importante compreender esse sentido. Quando a gente compreende o sentido, quando a gente compreende também o sentido de que este isolamento, ele é a forma de nós nos precavermos, nos protegermos e também protegermos as pessoas próximas a nós ou da nossa sociedade, nosso prédio, nosso bairro, do nosso quarteirão, da nossa cidade. Então, Léo, deixa eu te interromper só um minutinho para responder uma pessoa que fez um comentário, a Luana. Ela está dizendo que hoje é o aniversário dela e ela está sozinha em casa, e ela está confinada, o marido foi trabalhar e ela está sozinha, passando o aniversário dela sozinha. Né? Você não está sozinha não, Luana, você está com a gente. Você está aqui, ó, compartilhando o seu aniversário com a gente. Então, assim, Luana, a gente está tentando levar um pouquinho de conforto para as pessoas também. E assim, lembra que isso é temporário, isso não é para sempre. Né? Então, é uma necessidade hoje, mas vai passar. Né? E parabéns pelo seu aniversário com a gente. É verdade. A Luana está em qual cidade do mundo? Parabéns, Luana, por mais ela não falou em que cidade ela está, não, mas assim, de qualquer forma, você está com a gente. Tamo junto. Parabéns para você nessa data querida, muitos anos de vida. E, Luana, você nunca vai se esquecer desse aniversário, tá? Então, vamos entender o que está por trás de tudo isso. Então, a gente tem que entender esse sentido. O sentido do confinamento é um confinamento legítimo, não é produto de uma violência social, de uma violência política. Então, nós estamos nos protegendo. E, além disso, esse isolamento, ele tem por princípio a garantia de um bem maior que se chama a vida. Porque algumas pessoas falam assim, eu estou tendo prejuízo,
Cancelou um show, cancelou uma festa, cancelou um evento, perdi passagens. Eu ia para Paris, eu ia para Porto de Galinhas, né, aqui em Pernambuco. A gente tem que colocar na balança qual valor vale mais, o que, que pesa mais. É a vida ou o nosso interesse particular, certo? Então eu estou insistindo nisso porque as pessoas precisam compreender o sentido. É fazer uma viagem ou poder continuar viajando depois disso? Exatamente, né? Perder, ok, eu estou perdendo, todo mundo está perdendo. Restaurantes estão perdendo recursos financeiros, né? Shoppings estão perdendo recursos financeiros, grandes empresas, bares, não há quem não esteja, a não ser os donos das fábricas de álcool em gel, que estão lucrando assustadoramente ou de máscaras. Esses estão lucrando. Verdade. Mas, de uma maneira generalizada, todos nós estamos no mesmo barco e então é importante a gente compreender esse sentido. Estamos nos protegendo e protegendo as outras pessoas. O valor da vida é maior do que o nosso interesse particular. A vida é um valor superior à liberdade. Essa é uma discussão jurídica, uma discussão filosófica, né? Vida e liberdade são os dois maiores princípios ou valores que nós podemos apreciar e defender. Só que me parece que a vida está 1 centímetro acima da questão da liberdade. Então, e olha que é um confinamento legítimo, não é produto de uma violência política nem social, certo? Ok? Apesar de que há quem abra mão da vida e não da liberdade. Então, são valores equivalentes. Mas a nossa liberdade está sendo privada legitimamente, não é ilegitimamente. Então, compreendendo o sentido, eu me lembro do Friedrich Nietzsche, filósofo europeu do século XIX, e do Viktor Frankl, psiquiatra vienense, que foi preso no campo de concentração. Ambos diziam, a gente confere mais essa frase ao Viktor, mas o Nietzsche que colocava: quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Então, nós temos um porquê: valorizar a vida. Valorizar a vida, valorizar quem a gente ama, nos proteger, proteger quem a gente ama. Então, nós vamos suportar esse processo, tá? E veja bem, nós estamos no início do processo. As autoridades dizem que nós vamos passar um tempo, pelo menos 20 dias, com essa necessidade desse isolamento, desse confinamento. Então, primeira coisa é isso, sentido. Outra coisa para ajudar na saúde mental. Então, você pode conversar com todo mundo aí, vó, pai, aguenta, porque a vida vale mais e é um confinamento legítimo, não é produto de um processo autoritário. Explica isso. Aí a gente já vai suportar melhor. Outra coisa que a gente tem que entender: buscar informações. Buscar informações de qualidade. Por que de qualidade? Porque nós vivemos no tempo da pós-verdade, nós vivemos no tempo do fake news. Né? Infelizmente, pessoas estão se desequilibrando em função de fake news. Países estão se desequilibrando em função de fake news. Processos políticos e eleitorais estão sendo distorcidos e corrompidos por força de fake news. Eleições estão sendo ganhas na base do fake news. Então a gente tem que ter cuidado com tudo que diz respeito à circulação de informações nessa sociedade cibernética, pós-moderna, da pós-verdade, em que as pessoas acham que o que elas recebem no celular é a verdade. Sem questionar. As pessoas conferem ao celular e às redes sociais um status, um poder que é irreal, é fetiche. As pessoas fetichizam as notícias que circulam em redes sociais. Se uma pessoa chegar em você num ponto de ônibus ou numa escola e falar que o sol apagou, você vai falar assim: conta outra, larga de ser bobo. Mas se chegar uma notícia pela rede social, o sol apagou, as pessoas, nossa, sério? Isso a psicologia ainda vai estudar. Por que as pessoas fetichizam tanto? Por que as pessoas conferem às redes sociais, ao celular, um poder inexplicável? Como se o que tivesse ali é verdade pura e absoluta, e elas nem se dão o trabalho de fiscalizar, de investigar, de pesquisar. Nem questionar. Nem questionar, simplesmente absorvem como uma verdade absoluta. Acabei de receber. 5 minutos antes de estar aqui com vocês, eu recebi um link dizendo que uma determinada empresa tinha liberado tudo gratuito. Tem muita empresa liberando muita coisa gratuita para a gente acessar nesse momento. Tem muita gente. Mas na hora que eu vi aquela empresa citada na notícia dizendo que ela tinha liberado tudo gratuito para apenas os primeiros 150 cadastros realizados, eu falei: não. Uma empresa de proporções internacionais não faria isso. Para apenas os primeiros 150 cadastros. As pessoas não têm a malícia, não têm a percepção, né, de que há algo suspeito nessa notícia. Então, a gente precisa buscar informações. Informações de qualidade. E onde que nós vamos buscar informações?
órgãos oficiais, autoridades oficiais da nossa cidade. No nosso país é o Ministério da Saúde. Na nossa região é a Secretaria de Saúde do seu estado. E no nosso município é a Secretaria de Saúde do seu município. São os 3 órgãos oficiais. E tem um quarto órgão que você pode acreditar, os hospitais de referência da sua cidade. Não é em WhatsApp, não é em rede social que a gente vai descobrir as informações verdadeiras, oficiais e capazes de nos ajudar, capazes de nos proteger e proteger a quem amamos. As informações oficiais vêm do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, da Secretaria de Município e dos hospitais referência da sua cidade. O resto, desconfia. Por que eu estou frisando isso? Primeiramente, as pessoas estão falando assim, mas é uma live sobre saúde mental. É saúde mental. Entender o sentido do que a gente está vivendo, o sentido desse confinamento legítimo. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Se você entende que você está protegendo a você e a sua família, fica mais fácil suportar o processo, certo? Enfrentar o processo. Agarra-se ao sentido da questão, a importância dessa questão do confinamento. Informações têm que vir de órgãos oficiais. E por que eu estou falando disso, Luciene? Eu vou te chamar de Luciana, é Luciene, né? É Lu. Lu, valeu, Lu. Tá por quê, Lu? Eu vou colocar uma ideia aqui que vai ajudar as pessoas a entenderem a importância da informação de qualidade, da informação oficial, para evitar o pânico. Você sabe o que é pânico? O que é o pânico? Sabe o que é o pânico? Pânico ocorre quando a gente sente medo das coisas. Nós temos direito a sentir medo. É óbvio que nós temos direito a sentir ansiedade, sentir medo, sentir insegurança. Mas pânico é informação, é medo sem informação. Pânico é medo sem informação correta a respeito da realidade. Isso que eu ia falar, porque o que está acontecendo também, né, Léo, é que as pessoas estão buscando informação em excesso, mas de pouca qualidade. O excesso de informação vai gerar o pânico e o excesso de informação errada vai gerar pânico, com certeza. Então, parcimônia aí na busca de informação, né? Sim. Então, guarda essa máxima. Pânico é medo sem informação. Porque se eu tenho noção, se eu sinto medo de um barulho, mas se eu sei a origem desse barulho, se eu sei o porquê desse barulho, se eu sei o que está provocando esse barulho, eu não vou entrar em pânico. Agora, se você está no seu quarto, de repente você ouve um barulho lá na sala, lá na garagem, você não sabe a origem desse barulho, você não sabe que barulho é esse, aí você vai ficando nervoso, ansioso, vai ficando com medo, aí você entra em pânico. Para de pensar. Hã? Para de pensar e entra em pânico. Entra em pânico. Mas se de repente você sabe, não, é o meu gato, é meu cachorro, não, é meu vizinho que quando chega faz barulho, de repente você não tem mais medo. A informação ilumina a nossa mente. A informação ilumina. Por isso a importância da ciência. Nós precisamos investir muito em ciência, em produção científica e proteger as instituições científicas da nossa sociedade. Universidades públicas, né? Centros de pesquisa, bolsas de pesquisa, recursos para pesquisa, os cientistas são fundamentais, cada vez mais no mundo de 8 bilhões de pessoas e com pandemias, riscos, né, de problemas gravíssimos sucessivamente. Então, pânico é medo sem informação. Se a gente tem informação, a gente acalma. Então, busca apenas as informações de qualidade. Aí alguém escreveu assim, aí eu vi passando, nem sei como é que meu olho conseguiu ler, que porque estão escondendo. Alguém escreveu assim, porque estão escondendo muita informação da gente. Eu não sei. No mundo de internet, no mundo de redes sociais, no mundo de liberdade jornalística, né? No mundo de muitos canais cobrindo informações de tudo quanto é lado, eu não sei se estão escondendo algo ou se isso não é entrar numa paranoia persecutória, num movimento... Uma histeria coletiva e num movimento de querer enxergar mais do que a realidade está mostrando. É procurar pelo em ovo e chifre em cabeça de cavalo. E não é o momento para nós nos preocuparmos com isso. Gente, a China, de repente, começou a dizer que estava com problema. Depois isso alcançou outras regiões, outros países.
chegou até a gente. Só que lá na China, eles já começaram a resolver. Hoje saiu a notícia na China de que zeraram as contaminações internas, as contaminações comunitárias. Zeraram. E mais pessoas estão se curando, estão recebendo alta. Os cinemas na China começaram a abrir. A vida começou a voltar ao normal lá, depois de um mês e meio, a 2 meses de problema, e agora volta ao normal. Então, não sei se tem informações sendo encobertas, escondidas, mascaradas, se há uma conspiração mundial. Eu não entro nessa. Nós temos que trabalhar com o factual e o que está ao alcance do nosso juízo, da nossa interpretação. É uma doença que não é a primeira vez que a humanidade passa por pandemias em função de vírus, mas é a primeira vez que nós temos tanta ciência, tanta tecnologia, tantos remédios, E tanta informação. tantas informações de qualidade, tantos psicólogos, tantos profissionais da saúde, tanta gente com recursos e instrumentos capazes de nos ajudar. Então vamos focar nisso. E isso não é um discurso de poliana, não é a ingenuidade. É porque é fato. Nós caminhamos, nós estamos em 2020. Nós já temos 50 mil anos de escola, de história da humanidade acumuladas nas nossas costas. São 50 mil anos de espécie humana Homo sapiens sapiens. Então nós já temos conhecimentos. Vamos focar no que procede, nos conhecimentos produzidos e nas informações produzidas por órgãos oficiais e que estão se organizando para nos ajudar a superar esse processo. Se a gente consegue focar no que é real, no que é palpável, no que é visível, a gente acalma. Isso é manter a saúde mental. E não entrar em paranoia. Deixa a paranoia, deixa a histeria coletiva para os filmes, para a sétima arte, para o cinema, para Hollywood. Com seus filmes mirabolantes, as séries mirabolantes, as conspirações planetárias e interplanetárias. Deixa as conspirações e as teorias mirabolantes para a ficção. Para a ficção. Nós já temos problemas demais, em todos os sentidos, inclusive enquanto sociedade brasileira, para nos preocuparmos. Então a orientação é muito básica. A orientação é muito simples. Vamos ficar em casa, vamos nos proteger, vamos lavar as mãos, vamos usar álcool gel, não vamos nos expor. E se isso for uma conspiração, se isso for um movimento internacional para acabar com a humanidade, e daí? Eu não vou conseguir interferir nesse processo, eu vou fazer o que está ao meu alcance. Se isso é porque a China ou os Estados Unidos tem uma fábrica produtora, eu não vou conseguir interferir nisso. Isso é fantasia, isso é delírio. Vamos ficar na nossa, cuidando do que nos cabe. Cuidando do que conseguimos acessar, não é, Lu? Até porque esse tipo de pensamento gera ainda mais ansiedade, ainda mais medo. Não ajuda em nada. Não é? Aí, ó. Tem gente aí dizendo isso mesmo. Vamos cuidar da gente, deixar as loucuras, né, para quem está fazendo papel de doido. Então, primeira coisa, entender o sentido. Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, Valéria. Boa noite, Viana. Boa noite, Aline. Boa noite, Melo. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Barbosa. Boa noite para todo mundo, tá? A Val, a vice-presidenta do Instituto Janeiro Branco, está aí também nos assistindo. Boa noite a ela. Uau. Que bom que ela está aqui conosco. Meu amor. Então, primeiro, entender o sentido. Segundo, apenas informações de qualidade, tá? Não vamos entrar em movimentos e não vamos repercutir notícias, correntes, vídeos, informações. Nós temos que dar um corte nisso. Nós já tivemos sérios problemas políticos por causa disso, agora vamos ter problemas de saúde por causa disso. Nós vamos deixar a internet ajudar a humanidade ou enterrar a humanidade? Né? Então, essa é uma questão muito importante, tá? E terceira coisa fundamental para a nossa saúde mental, sabe o que é? Entender as orientações passadas pelos profissionais da saúde mental. Os profissionais da saúde mental, as ciências ligadas à saúde mental, psicologias, psiquiatrias, têm muito conhecimento acumulado, Lu. E elas sabem, elas têm algo a nos dizer sobre momentos de isolamento, momentos de confinamento, momentos de ansiedade generalizada. Oi, Léo, voltou. Né? Eu tô respondendo uma pergunta de uma pessoa que perguntou como que faz quando a família não concorda, não acompanha essa questão de entender e fazer o isolamento.
Aí eu tô falando que a gente tem que fazer o nosso papel, que é de orientar, de tentar fazer essas pessoas entenderem. É o que a gente pode fazer nesse caso, e se proteger, né? Sim. Aí você pode dar continuidade agora. Então, eu acredito muito que mantermos a saúde mental em tempos de crise pressupõe, um, entender o sentido da crise, dois, buscar informações de qualidade e honestas sobre o processo, sobre a crise, não buscarmos informações em qualquer tipo de rede. A gente já tem uns 10 anos aí de internet, a gente já sabe o poder das fake news, atrapalhando eleições, atrapalhando a educação, atrapalhando a formação dos jovens, né? E terceiro, como se trata de um problema de saúde, buscar informações com profissionais da saúde. E como a gente está falando sobre isolamento, confinamento, né, saúde mental, buscar informações por parte produzidas pelos psicólogos e pelos psiquiatras. Sim. Né? Então, eu acho que esses três pilares ajudam a gente a... Como é que nós vamos nos posicionar numa situação de crise? Entender o sentido, buscar informações honestas e buscar informações com os profissionais. Tendo isso por base, eu acho que a gente consegue criar uma estratégia de enfrentamento da crise e conseguimos saber como vamos nos posicionar. Agora, vamos para as questões práticas, no sentido de, tá, ok, estou entendendo o sentido, vou buscar informações apenas honestas e vou me referenciar nos conhecimentos produzidos pelas psicologias e pelas psiquiatrias. Agora, no dia a dia, né, em termos práticos, o que é que eu posso fazer para cuidar da minha saúde mental nessa situação de isolamento? Gente, Léo, a gente tem mais 25 minutos, tá? beleza. Eu tenho dito para quem me pergunta que nós estamos vivendo uma situação que a grande dificuldade é entender como é que nós vamos ficar conosco mesmos, como é que a gente vai ficar com a gente, sendo que há décadas nós não ficávamos mais com a gente, nós não tínhamos tempo para nós. Então, muita gente está angustiada, está ansiosa, porque vivia no piloto automático, vivia de uma forma extremamente robótica, alucinada, veloz e completamente sem sentido, né? De forma automática, respondendo aos estímulos externos e não a escolhas internas, não às escolhas internas. E agora que está dentro de casa, está tendo muita dificuldade de saber o que fazer com tanto tempo, com tanta disponibilidade de oportunidades, né? Ter que lidar com as suas próprias escolhas. Porque é fácil viver para as pessoas escolhendo para nós e determinando o que a gente tem que fazer, como se nós fôssemos robôs. Mas agora está cabendo a nós. O que eu vou fazer? Eu acordo, o que eu vou fazer de manhã? O que eu vou comer? E aí muita gente não sabe produzir a própria comida porque a gente vive numa sociedade que nos roubou, né, a habilidade de produzir a nossa própria roupa, nossa própria comida, enfim. Então muita gente está lidando com esse problema. Nesse sentido, eu digo que é importante as pessoas reconhecerem esse problema, sentar na beirada da cama e falar, não, é verdade. A grande angústia que eu estou sentindo é porque tinha muito tempo que eu não olhava para essas questões. Eu não olhava para o meu tempo, para as minhas próprias escolhas, meus próprios sentidos. Eu vivia no piloto automático. E aí, esse vírus que nos colocou de joelhos, de certa maneira, e é legal compreender esse sentido, ele está nos dando a oportunidade de ver que estava tudo errado na maneira como a gente vem vivendo. E se a gente reconhece isso, fica mais fácil. Porque aí a gente abandona o comportamento infantil de negação, a gente abandona o comportamento infantil imaturo, de rebeldia, de negação, de ficarmos nos debelando com a realidade e vamos entender o que a realidade está nos dizendo. Isso que você está falando, Léo, responde a pergunta que uma pessoa fez aí. Por que o pai está negando? Por que o pai não quer nem ver o jornal? Porque não quer saber, ouvir falar de coronavírus? Isso é negação. Isso é não querer enfrentar a realidade. Sim, porque a realidade, ela está expondo e esfregando na nossa cara que nós, seres humanos, perdemos a habilidade de olharmos para nós mesmos. Nós esquecemos como é que fazemos para entendermos o que realmente queremos, porque a gente só estava vivendo no piloto automático de acordo com imposições externas de fora para dentro. A realidade está nos mostrando que nós perdemos a capacidade da autossuficiência, nós não conseguimos mais ser autossustentáveis. A gente não consegue mais produzir a nossa própria comida. Eu não tenho uma plantação de arroz, nem uma plantação
de milho e nem uma criação, um galinheiro no fundo de casa para buscar a carne e sobreviver. A gente é dependente de supermercados, a gente é dependente de açougues, a gente é dependente de fornecedores. Então, de repente, quando somos obrigados a não termos mais acesso a supermercados, açougues, fornecedores, ficou difícil, né? Entender a nossa completa e profunda impotência. E aí nós negamos. Nós vamos negar. Nós vamos negar, nós vamos nos rebelar, nós vamos resistir. E sabe como é que a pessoa vai passar a aceitar quando for impossível continuar negando? Infelizmente, nós temos que ser realistas e não vamos dourar a pílula. A amiga ou amigo que falou que o pai tá negando, tá negando, tá negando, sabe quando é que ele vai cair a ficha? Quando for impossível negar. A mesma coisa acontece com dor de dente. A mesma coisa acontece com dor de dente. Você já entendeu o que eu quis dizer, né, Lu? A mesma coisa. Já. A gente nega a dor de dente, a gente fala, não é nada não, só passar um fio dental. Não, não é nada não, amanhã melhora. Não, não é nada não, amanhã, né? Aí, de repente, quando a dor de dente já está insuportável, quando já está inflamado, quando a gente não consegue nem conversar mais, aí nós vamos procurar olhar para isso. Aí a gente vai atrás do socorro, né, etc. Então, Aí a gente olha para o problema e busca ajuda, mas tem que chegar no extremo. então, eu não me proponho, em entrevista para a Folha de São Paulo, entrevista para a Rede Globo, entrevista para qualquer que seja, participação de lives, eu não me proponho a ser um profissional da saúde que doura a pílula e continua vendendo, vendedor de ilusões. Na verdade, nós estamos tendo uma oportunidade inédita. Eu não vou dizer inédito na história do mundo, porque a vida sempre dá oportunidades para a humanidade entender seus próprios erros. Mas na nossa geração, para quem está aqui conosco, para os nossos contemporâneos, para quem está vivo agora, para quem tem entre 1 ano e 120 anos, que está vivo, que está aqui, é uma oportunidade histórica. De reaprender. É uma dor de dente histórica que está chamando a atenção para a profundidade das nossas inconsequências e das nossas ilusões e das nossas fantasias. Agora a gente vai ter condição de olhar para isso. Então, se a gente entende isso... Porque, Léo, por que você está falando disso, Léo? Por que você está falando disso numa live sobre manutenção da saúde mental em momento de crise? Porque quando a gente entende o sentido da crise e quando a gente entende o que a crise está nos trazendo de informação e de revelação sobre a nossa própria responsabilidade na produção da crise, a gente aceita melhor a crise e a nossa mente pacifica. A gente acalma, porque compreendemos o que está acontecendo. O que está acontecendo é que nós estamos colhendo o que plantamos. Aí você fala assim, mas o que um vírus tem a ver? Um vírus tem a ver. Um vírus tem a ver. Nós não plantamos vírus, o que tem a ver? A gente está colhendo vírus, a gente não plantou vírus. O que tem a ver, Léo? Como é que a gente pode estar colhendo? Eu vou te dizer como é que a gente pode estar colhendo. Cidades com 15 milhões de habitantes. Isso é inviável. Um planeta com 9 bilhões de pessoas, sendo que milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas passam fome. Não tem acesso à água encanada, não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não tem acesso às novas tecnologias, não tem acesso às descobertas científicas, não tem acesso... Isso nos mostra o quanto nós ainda estamos despreparados para cuidarmos adequadamente de aspectos elementares da saúde. A gente não precisa ir longe para entender no Brasil o quanto tem de gente que não tem sabonete, que não tem sabão. Não tem água. Muito menos álcool em gel. Não tem água potável, água tratada, água límpida. Não tem rede de esgoto. Não tem acesso à educação. Gente que nunca teve um professor para dizer que para lavar a mão precisa esfregar por dentro e por fora. Gente que nunca... por dentro e por fora e entre. Né? Gente que nunca teve condições de ouvir que após comer é preciso escovar. E antes de escovar é preciso passar um fio dental, porque tem lugar que a escova não chega. Então, nós estamos colhendo... Léo, 5 minutos. Desigualdades profundas, ainda mais na nossa sociedade brasileira, a 7ª nação mais desigual do mundo, e nós vamos agora nos posicionar perante um grave problema de saúde pública. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil baixar a bola
desce daí, Alice, descer da ilusão, descer das fantasias, falar, não, precisamos de coisa, precisamos recomeçar muitos processos, igual reiniciar celular, para a gente ter vidas mais saudáveis e vidas mais honestas, conosco e com os outros. Primeiro isso, certo? Paralelamente a isso, em termos de dicas práticas, em 5 minutos, e eu acho que cabe aí dentro, a gente precisa cuidar do nosso quanto lógicos estão deteriorados e rebaixados, incapazes de resistir a qualquer vírus de gripe, porque a gente precisa dormir, precisamos não alheio. Nós precisamos ter alimentações equilibradas e saudáveis. Quanto dos nossos sistemas imunológicos estão deficientes, incapazes de resistir a qualquer gripezinha, não precisa ser a gripezona, não, porque a gente não se alimenta adequadamente nessa sociedade veloz, líquida, pós-moderna e iludida. A gente precisa ter práticas esportivas saudáveis, adequadas e consistentes, e a gente não tem tempo para esportes. A gente precisa ter práticas culturais para alimentar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso sistema psicológico. E a gente não tem práticas culturais. Nós estamos consumindo apenas bens de consumo culturais de baixíssimo nível nos últimos anos. Apenas produtos comerciais culturais de baixíssimo nível que não estimulam a cognição, não estimulam o raciocínio, a capacidade de abstrair, não estimulam a capacidade simbólica do ser humano. Tanto é que é uma humanidade extremamente concreta. E parte do fato da gente acreditar tanto em fake news bobinha, inocente, é porque a gente não abstrai mais nada. Está escrito no WhatsApp que o sol apagou, a gente entende literalmente o sol apagou, e sofre. Sem conseguir abstrair, sem conseguir simbolizar, sem conseguir entender nas entrelinhas, sem conseguir interpretar, por carências culturais, uma vez que nós estamos consumindo apenas produtos de baixíssimo nível comercial ou cultural. Então nós temos que dormir bem, a gente tem que alimentar bem, a gente tem que ter práticas esportivas, nós temos que ter práticas culturais de alto nível, né? Os fundamentalismos religiosos que estão nos arrebentando, estão nos empobrecendo, fundamentalismos religiosos que estão nos limitando a capacidade cognitiva e intelectual, nos levando a fazer interpretações literais e concretas do que deveria estimular a nossa cognição, a reflexão de alto nível. E esse fundamentalismo religioso que nos empobrece e nos rouba a capacidade reflexiva crítica, nos impede também de sabermos nos posicionar perante momentos de crise. Então a gente precisa começar a concluir. Senão o Instagram vai derrubar a gente. Mas a gente não voltou agora, depois? Voltou com Não, mas eu acho que não, porque como eu continuei online, ele com 1 hora ele vai derrubar a gente. Tá certo. E aí, olha, a pessoa aqui, que estou procurando aqui, deixa eu ver, alguém falou sobre saúde integral. É isso, aqui, ó, Rodrigo Barbosa falou tudo, saúde integral. Uma visão holística integral do ser humano. Nós somos seres bio, psico, sócio, eco, espirituais. A campanha Janeiro Branco trabalha com esse conceito. Bio, psico, sócio, eco, espiritual. Se a gente não olhar para todas as dimensões do humano, nós não vamos conseguir trabalhar imunologia nenhuma capaz de resistir a infecções, a pandemias, etc. Certo? Então, gente, entendendo tudo isso e conversando sobre tudo isso com as pessoas, a gente ganha tempo, a gente garante esse tipo de isolamento de forma mais produtiva e saudável. Sim. Também temos que dar o espaço para os idosos falarem, para as crianças falarem, né? Eu tenho recebido milhares de mensagens, entrevistas de todo o país falando sobre a saúde mental das crianças e dos idosos. As crianças mudou toda a rotina das crianças. Elas saíram das escolas, agora estão dentro de casa. O pai não vai trabalhar, está todo mundo dentro de casa. E ela quer brincar, né? Então a gente tem que deixar as crianças elaborarem, transformarem essas angústias e essas dúvidas. Por que está tudo diferente? Os idosos também estão amedrontados, porque eles formam um grupo de risco mais sensível. E explicar para eles, não, aqui dentro de casa está protegido, ninguém saiu, ninguém vai trazer o vírus para cá, fica em paz. Né? Então, existem milhões de coisas que a gente daria de milhões de horas de live para falar a respeito. Sim. Então, para a gente concluir, pessoal, então, tudo isso que o Léo falou é o que a gente tem que pensar mesmo, é um momento de refletir, né? É um momento de aproveitar que a gente está confinado, que a gente não pode sair, e olhar um pouquinho mais para a gente mesmo, cuidar mais de si mesmo,
cuidar mais dos nossos relacionamentos, usar a tecnologia ao nosso favor, para falar com aquele primo que a gente não fala há um tempão, com aquele parente que a gente não liga, que a gente não vê, para refazer as conexões familiares, para fazer as conexões com os amigos, porque a gente não precisa, a gente está isolado fisicamente, mas a gente tem a tecnologia que nos conecta. Então a gente pode usar isso ao nosso favor, né? E aí, para o pessoal que estava falando, eu estou muito ansioso, eu estou muito preocupado, meu psicólogo não está querendo, não está me atendendo. Então, assim, o Conselho Federal de Psicologia, ele liberou que os profissionais de psicologia atendam as pessoas pela internet, porque entendeu, né? A gente entende a necessidade de que tratamentos continuem, de que pessoas que não faziam tratamento, mas estão passando por um momento difícil, busquem ajuda. Então, assim, o atendimento psicológico online é uma possibilidade para todos nós. Então, se está sentindo necessidade de buscar ajuda, de alguém né, te orientar, conversar com você, estou sozinha, estou ansiosa, estou preocupada, não estou sabendo o que fazer, né, não estou conseguindo controlar minha ansiedade, tem um monte de psicólogo atendendo pela internet. O Psicologia Viva é uma plataforma de atendimento online, mas eu não estou nem falando só da gente, eu estou falando de... Tem psicólogo que está atendendo, assim, em outras formas de atendimento online também. Por quê? Porque é necessário. Esse confinamento, essa situação e essa desconexão de nós com nós mesmos, como o Léo muito bem pontuou, está gerando ansiedade mesmo, está gerando medo, está gerando um tanto de desconforto emocional. Então, os profissionais de psicologia estão aí disponíveis, vocês podem e devem procurar, né? Online é seguro, online não tem problema. E aí a gente está para reaprender, né? Até nós, psicólogos, também estamos tendo que reaprender novas maneiras de ajudar as pessoas, de acalmar as pessoas mesmo, né? É o momento da gente exercitar empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender por que o outro está tão agitado, tão ansioso, né? E tentar, da maneira que a gente conseguir, né, ajudar essas pessoas, né? Então, a gente tem ainda 9 minutos. Quer falar mais alguma coisa, Léo? Quer complementar o que eu falei aqui? Eu não vou ficar fazendo propaganda aqui do Psicologia Viva, nem nada disso não, porque não é esse o propósito. O nosso propósito aqui é dizer que, né, a gente precisa se reconectar com a gente mesmo, a gente precisa se acalmar e a ajuda está disponível, né? Então, já que a gente usou a internet tão mal até agora para se encher de informações ruins e de desconexão com a gente mesmo, vamos usar ela agora para reconectar, né? Já que a gente está nessa situação. Não, sim. E ainda que seja propaganda, Lu, falar que a Psicologia Viva é uma plataforma de psicoterapia online, isso hoje é utilidade pública. Isso é utilidade pública para as pessoas que estão confinadas. E tem gente que está confinada sozinha, porque é família de uma pessoa só. Entendeu? Então, essa pessoa tem o CVV, no caso do desespero, pode ligar 188 que o CVV, né, vai orientar. Mas, se não for suficiente, existem plataformas. A Psicologia Viva é uma dessas plataformas e eu já conversei com o Fabiano e eu já li a respeito. Se coloca como a maior da América Latina, né? Não é isso? Sim, somos a maior da América Latina. Então, isso é utilidade pública, porque agora, né, assim como as pessoas, olha, eu vou fazer uma comparação aqui que eu acho bastante legítima, assim como as pessoas estão correndo atrás de álcool em gel, correr atrás de psicólogo hoje é uma necessidade dentro de um contexto de sofrimento ou de ansiedade profunda ou de agravamento até de sintomas de quem já tem transtornos e que está, assim, vendo a coisa fugir ao controle por causa dos medos. É natural. Tem o que é saudável e tem o que é patológico. Tem o que é funcional e tem o que é disfuncional, ansiedade, etc. Então, por que a gente busca álcool em gel para nos proteger, mas não vamos buscar psicoterapia online também para nos proteger, se for necessário, né? Ok? Mas... A Josiane comentou ali assim, olhar para si mesmo causa angústia, né? Mas não olhar também. Então, é hora da gente repensar isso, né?
causa angústia por quê? Né? Sim, então, vamos usar do que existem de recursos. Não é a primeira pandemia da humanidade, mas é a primeira pandemia no mundo globalizado e interconectado pela internet. Então, existem saídas. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Nós, do Instituto Janeiro Branco, lançamos ontem, eu e Uhum. a Valéria Ribeiro. Hã? Eu vi. Conta Então, pra gente. a Valéria Ribeiro é psicóloga, ela está aqui, ela vai fazer uma live agora, vai terminar essa aqui e ela vai fazer uma live. Val Ribeiro. Quem me segue pode depois achar o link dela também, porque a gente está junto. É minha amada. Nós lançamos ontem, pelo Instituto Janeiro Branco, uma campanha para ajudar as pessoas a elaborarem, a falarem, a mostrarem como é que elas estão dentro das suas casas, que é o movimento Conta Pra Gente. Conta Pra Gente. Conta Pra Gente. Então agora, todo mundo que está aqui está convidado a filmar, a postar, a fotografar como é que está o seu dia a dia. O que você está comendo? Da janela do seu confinamento, qual é a vista que você vê? Tem um cachorrinho com você? Você está assistindo alguma série? Que série? Qual temporada e qual episódio? Fotografa a tela da televisão, posta e marca @janeirobranco, hashtag conta pra gente. Sabe por quê? Porque se você mostra o que você está fazendo, como é que você está enfrentando, o que você está sentindo, você está elaborando, você está conversando com as pessoas, de repente você gasta um tempão também fazendo essas postagens e vendo milhares de outras postagens como se você estivesse numa faculdade, ou no shopping, ou num clube com as Você amigas. vai estar interagindo. Você está interagindo. E a sua mente, ela vai focar no legal, vai focar no positivo, porque a gente tem uma pulsão de vida, uma autopoiese, uma capacidade de ressignificar que quer o melhor e o saudável para nós. Então, vem com a gente. Vocês estão aqui no Psicologia Viva e, aliás, Lu, eu convido a Psicologia Viva, em retribuição, a embarcar conosco no movimento que o Instituto Janeiro Branco está propondo. Conta pra Tamo gente junto. como é que você está enfrentando esse confinamento. Tira foto, posta nos stories e marca @Janeiro Branco, @Psicologia Viva BR e Isso aí. hashtag conta pra gente. Vamos criar uma narrativa saudável. Todo mundo, não está em tempos de BBB? Vamos fazer o nosso BBB. Vamos fazer o nosso BBB. Um O BBB BBB... do bem. Hã? Um BBB do bem. Um BBBB. Um BBB do bem. Né? Vamos mostrar para todo mundo que tem saída, tem série, tem filme, tem sacada, tem cachorro, tem namoro, tá beijando o maridão, tá beijando a maridona. Mostra pra gente, conta pra gente como é que você tá enfrentando isso. Faz isso agora, certo? Faz isso agora. Vai me encher o stories do Janeiro Branco de histórias positivas, narrativas positivas de você tá na parada. Isso aí, gente. Bom, a gente tem ainda. Faltam 4 minutinhos para a gente concluir. Então, assim, eu queria aproveitar esses minutos finais para agradecer o Léo, né, que prontamente aceitou o nosso convite para vir falar para vocês, né? O Instituto Janeiro Branco é hoje acho que o maior propagador de discussão de saúde mental, né, geral, não específico para psicólogos, mas para o público geral. Né, tem um trabalho muito bonito já consolidado de alguns anos, levando essa informação para as pessoas. Né, o Psicologia Viva é uma plataforma de atendimento online que tem a proposta de aproximar pessoas que precisam de ajuda, de psicólogos que estão querendo atender. Né? Tem cidades do país que nem psicólogo tem, então o atendimento online se torna uma possibilidade, né? Se torna uma solução. Então, a nossa proposta é essa. E nesse momento é mais importante ainda. Então, que nós possamos conversar mais, que nós possamos nos conectar mais e, né, Janeiro Branco e Psicologia Viva juntos aí para levar uma palavra de esperança, para levar um conforto e lembrar as pessoas de que nós estamos juntos, né, conectados. Exatamente. Obrigado pela oportunidade, parabéns Psicologia Viva, obrigado Fabiano, obrigado Luciane, tá? Obrigado a todos vocês que estão indo mandando coraçõezinhos, agradecendo, dizendo que ajudou, fico feliz pelo feedback. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso mais, fazer isso toda hora, vou fazer amanhã, porque tem gente que só pode assistir de manhã, amanhã à tarde, amanhã à noite, vamos fazer mais, tá? Quer mais? Não sei se a Luciana vai fazer, vai ter outra live agora? Vou fazer mais. Não, a gente não vai fazer outra agora, mas a gente vai fazer mais. Beleza, então, para você não ficar aí, tipo, nossa, quero mais, corre lá pro Instagram da Val. A Val tá aí, ela vai começar uma live agora, é a mesma pegada, ela é a vice-presidenta
do Instituto Janeiro Branco. Então, ela vai falar, eu acredito que é sobre o mundo da infância, tá? Como ajudar as crianças, porque ela trabalha mais na psicologia infantil. E está tendo muita dúvida disso. Vamos para lá. Vamos todo mundo migrar daqui, lá para a live da Val Ribeiro. Léo, mano, como é que eu acho? Vai no meu Instagram, você acha a Val, certo? Eu tenho medo de errar. Val, você tá aí? Manda um oi aí que o pessoal te... Ela tá, já mandou tchauzinho. Aí, ó, a Val Ribeiro aí, ó. Val Ribeiro, psicóloga. Clica no link dela, corre para lá e assiste a live dela. Eu vou assistir, ficar aqui admirando. Gente, muito obrigada a todos que participaram, né? Pelo tempo de vocês, pela atenção. Espero que a gente tenha ajudado, né, Léo? E que a gente possa fazer isso mais vezes e que a gente possa, né, estar sempre compartilhando e ajudando. Tá. E eu vou fazer um... Aí, ó, a Val tá dizendo aí, tô aqui. Então, tá, corta sua live daqui uns minutinhos. E eu também quero fazer um agradecimento inédito, é a primeira vez que eu faço isso, à provedora de internet da minha cidade, porque é a primeira live que deu certo, apesar de ter caído no comecinho, mas botei fé. Vou até retirar as minhas reclamações lá do reclameaqui.com.br. Deu certo. Obrigado. Valeu, obrigado, Lu. Gente, obrigado. Vai fechar daqui a 19 segundos, então, né, mais uma vez agradecer a participação de todos, né? Quem não teve resposta das perguntas, a gente vai tentar responder depois no canal da Psicologia Viva. E tamo junto, gente. Cuidem-se.